Vendo o quórum regimental, em nome de Deus e padroeiro de Santa Luzia, declaro aberta a 29ª reunião ordinária conjunta das comissões do ano de 2019. Bom dia a todos, senhores vereadores, funcionários dessa casa, imprensa, público presente, um bom dia, uma boa semana, uma semana aí de muita garra e determinação. Nomeio como relator dessa reunião o vereador Márcio Ferreira, qual peço que faça a chamada dos vereadores e a leitura de alguma correspondência, se houver. Senhor presidente das comissões, senhores vereadores e vereadoras, os eventuários desta casa, ao público presente aqui nesta manhã, gostaria de cumprimentar a todos com meu bom dia também. Nesta oportunidade, farei a lista de chamada da 29ª reunião ordinária conjunta das comissões. Segunda-feira, 2 de setembro de 2019. André Luiz Leite. Presente. César Augusto Lara Diniz. Presente. Henri Santos do Amaral. Presente. Ivo da Costa Melo. José Cláudio dos Santos. Presente. José Marcelino de Oliveira. Presente. João Rodrigo dos Santos. Luísa Maria Ferreira Pinto. Márcio Antônio Ferreira, presente. Neilo Aldrin Vieira Cabral. Presente. Nilson Martins da Conceição. Paulo Henrique Paulino e Silva. Sandro Lúcio de Souza Coelho. Sérgio Ricardo Diniz Costa. Suzane Duarte Almada. Wagner José Alves. Wagner de Andrada Pereira. Senhor presidente, sem correspondência, devolvo para Vossa Excelência. Obrigado, vereador Márcio. Solicito ao relator, nomeado para a 27ª reunião ordinária contra as comissões, vereador André Leite, que faça a leitura da ata da 27ª reunião. Senhor presidente, bom dia aos demais colegas vereadores, público presente, imprensa. Senhor presidente, a ata ficou pronta, mas eu não tive tempo hábil para encaminhar para os e-mails. Se caso for de querer do senhor aí que eu faça a leitura agora, estou à disposição. Caso contrário, eu peço que o senhor postergue a leitura dela para a próxima reunião para que possa ser encaminhado por e-mail com tempo hábil e feitas as correções necessárias. Vereador André, eu vou optar pela postergação, então, da leitura e votação da ata, porque aí cada um analisa com mais calma nos seus gabinetes, chegando nos e-mails. Fica, então, para a próxima segunda-feira. Tá. Ok? Eu agradeço a Vossa Excelência e, inclusive, ela já foi encaminhada nessa manhã para a Procuradoria. Obrigado, vereador. Solicito ao relator, aliás, a vereadora Luísa não está presente, que seria a relatora aí da 28ª reunião ordinária conjunta das comissões. Vou deixar também postergada aí a análise e votação da ata da 28ª reunião. Solicito ao vereador José Marcelino que faça a leitura da ata da reunião extraordinária. Senhor presidente, bom dia a todos. Bom dia. Senhor presidente, a ata foi feita e foi encaminhada para os gabinetes. Então, solicito a dispensa da mesma. Coloco em discussão e votação a dispensa da leitura da ata da reunião extraordinária. Só para lembrar aqui, reunião esta em razão daquele projeto do empréstimo. Foi apenas a discussão naquele projeto do empréstimo aqui nas comissões, foi uma reunião, inclusive, bem rápida, aí, de 10 minutos, salvo engano. Ata, então, em discussão para a dispensa da leitura. Aqueles que aprovam a dispensa permaneçam como estão.
Dispensa aprovada. Coloco em discussão e votação a ata dessa reunião extraordinária. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovada, 9 votos. Nós vamos ter, então, a discussão e votação de algumas atas, então, adiadas para a próxima semana. A ata do vereador André Leite, a ata da vereadora Luísa e o vereador Neilo. Você chegou a corrigir aquelas atas das audiências públicas? Bom dia, presidente. A da 8ª já veio e a 9ª eu peço postergação para a semana que vem, já está terminando. Tem a 10ª também. A 8ª, 9ª e 10ª audiências. As duas. Obrigado, vereador. Solicito, então, ao vereador Henri Santos, já partindo aqui para os trabalhos do dia, que se manifeste sobre o projeto de lei 078 de 2019. O projeto de lei 078 é de autoria do Executivo, dispõe sobre a política municipal de assistência social de Santa Luzia, suas e da outras providências. Destacando que o projeto de lei 074, também de autoria do Executivo, que cria o Fundo Municipal de Saneamento Básico, fica por hora retirado de pauta em razão do protocolo, ainda esta manhã, de uma emenda. Não é isso, vereadora Suzana? Sim, presidente. Eu queria pedir questão de ordem, apesar de saber que o parecer é só para a próxima semana, mas eu queria adiantar só algumas explicações em relação às emendas, tanto para o relator como para os demais colegas vereadores, se for possível. Ok. Então, vamos ao PL 074. A vereadora Suzana apresentou uma emenda, vai fazer aqui a explanação da emenda e fica marcado aí para a próxima segunda-feira a votação pelas comissões. Então, meu bom dia ao presidente aqui das comissões, aos demais colegas vereadores, todos que nos acompanham. Então, só para, bem em linhas gerais, explicar aqui a motivação. Lembrando, então, que a gente está apresentando emendas ao substitutivo, né, porque o Executivo já tinha encaminhado uma proposta do projeto 074 e depois encaminhou um texto substitutivo ao PL 074. Então, as emendas dizem respeito a esse substitutivo. A primeira emenda, então, essa modificativa, ela é o seguinte: o Executivo já fez a proposta, dentre os representantes do Poder Público, do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Saneamento Básico, incluir a Secretaria de Finanças. O que a gente fez aqui foi o seguinte: lá na Lei 3.788, na hora que a gente tira as representações, está assim, ou secretário municipal de obras, ou secretário municipal de não sei o quê, e isso acaba trazendo uma amarra, quando a gente sabe da dinâmica dos conselhos. O secretário, ou seja, o responsável pela pasta, ser aquele que vai representar no conselho, a gente corre o risco de talvez nem ter quórum, enfim, dessa dinâmica do conselho ficar engessado. Então, eu já aproveitei e coloquei um representante de cada secretaria que já estava proposta na lei original, inclusive com a previsão de representante da Câmara Municipal, porque aí, se a secretaria achar melhor, ao invés de ser o gestor, outra pessoa que participe da gestão ou alguém do corpo técnico. Então, só para entender qual que foi o porquê da primeira proposta, aí, dessa primeira emenda modificativa. A emenda modificativa número 2, ela se deve ao seguinte: quando a gente pega também o texto substitutivo, que veio pelo Executivo, ele está acrescendo o parágrafo 9º ao artigo 3º. Nesse parágrafo 9º, ele coloca que o presidente do Conselho Gestor pode, a cada reunião, convidar, são 3 convidados, dentre eles o representante da concessionária de água e esgoto no município, como ouvinte. Só que estava, então, ficando esse representante sendo convidado como ouvinte, e ele também estava com uma cadeira enquanto representante na parte que diz respeito à sociedade civil no Conselho. Como tem uma avaliação, que, olha só, se o Conselho Gestor do Fundo para fiscalizar o serviço de água e esgoto, a concessionária que está prestando o serviço,
ficava meio estranho. Então, vamos imaginar que é a Copasa que ganha. Ela tem cadeira cativa no Conselho, ela vai votar, mas ela que está prestando serviço. Como é que ela vai fiscalizar a si mesma? Mas aí, por isso que eu achei incoerente, né? E como já o próprio Executivo estava prevendo a participação só como ouvinte, então, lá no artigo 3º, na linha E, ao invés de ser a concessionária, eu estou propondo uma outra representação da sociedade civil, que poderia ser o CREA, que é, por exemplo, o que acontece no Conselho de Belo Horizonte. Eu não sei se deu para entender aí, então, qual que foi a justificativa. Já na terceira emenda, que ela é modificativa e aditiva, o que eu percebi também? No texto substitutivo que o Executivo encaminhou, a gente estava tendo 7 representações do Poder Público Municipal e 6 representações do da sociedade civil. Então, para garantir o equilíbrio e a paridade, eu incluí e propus incluir mais uma representatividade da sociedade civil, para ficar 7-7, e uma diversificação, porque a Prefeitura tinha caminhado só a proposta de usuários, de algum representante sindical, dos usuários do serviço de saneamento e de associações comunitárias, que, claro, são importantes. Então, a proposta é mantê-las. Teve só uma mudança aqui, no caso das associações, eu diminuí uma representação para garantir outras representações. Aí, de novo, eu me baseei no Conselho de BH, que existe há muitos anos, e aí a gente está prevendo a representação de alguém de universidade ou unidade de ensino superior, porque é importante para esse debate, e uma representação de algum órgão, entidade de proteção e defesa do consumidor. Pensando no dia da gente ter um PROCON, e, no momento, a gente tem, por exemplo, a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, que poderia fazer esse papel também. Então, foi essa a motivação, garantir a paridade e ampliar a representatividade da sociedade civil nesse Conselho Gestor. A outra emenda, a 4, na lei original, ela prevê que a presidência do Conselho Gestor do Fundo será exercida pela Secretaria Municipal de Obras, e já colocava que a vice-presidência ficava com o meio ambiente. Ser exercida a presidência pela Secretaria Municipal de Obras tem razão de ser, porque esse fundo, na estrutura, ele vai ficar, de fato, ligado à Secretaria de Obras. É a Secretaria de Obras que vai ser responsável, vamos dizer assim, apesar da gestão ser pelo Conselho, né? Mas vai ficar, do ponto de vista administrativo, ligado à Secretaria de Obras. Mas a vice-presidência também ficar com o Executivo, eu achei que ia engessar. Então, à luz da experiência dos outros conselhos, que pelo menos a vice-presidência ela pode ser exercida por alguém da sociedade civil, eu fiz a proposta somente da presidência ficar, então, com alguém do Poder Público Municipal. E, no caso, a Secretaria de Obras, como eu falei, porque o fundo, vai ficar lá. Na 5, estou terminando. A emenda 5 em relação ao parágrafo 8º do artigo 3º, para ficar melhor explicitado como é que vai ser a escolha desses representantes, sendo que aqueles que fazem parte do poder público serão indicados pelo poder público, a Câmara indica o seu, o Executivo indica o deles. E os representantes da sociedade civil serão eleitos entre os membros dos seus segmentos, porque, na proposta que veio do Executivo, ela colocava só o segmento sindical, que os sindicatos iriam escolher. Mas os outros segmentos também, quem que vai escolher? Por exemplo, as associações de bairro. Tem que ter um momento das associações de bairro escolherem quem são os representantes. Os usuários, tem que ter um momento do segmento escolher. E também, então, mais uma vez, mirando na experiência dos outros conselhos, eu trouxe essa proposta aí para ficar melhor organizado. E, por fim, é uma questão mais de técnica legislativa, como teve um acréscimo de alguns artigos, é só para ficar atento aí à modificação dos artigos 8º e 9º, que passam a ser 9º e 10º. É isso, presidente. Obrigada aí pela abertura de explicar a motivação das emendas. Emendas, foram 5 emendas, aliás, 6 emendas, né, vereador? 6 emendas. Salvo engano, o próprio Executivo manifestou a necessidade dessa maior participação popular aqui naquela última reunião que estiveram presentes. Então, eu acho que são emendas bem-vindas aí ao projeto. Fica para análise de todos os vereadores
e já encaminho também para parecer aí do vereador Henri Santos para a nossa próxima reunião, na nossa próxima segunda-feira. Mas, se algum vereador quiser manifestar sobre as emendas, fique aí à disposição. Não havendo manifestação, mais uma vez eu parabenizo a vereadora pelo empenho nessas emendas. E passo a palavra ao vereador Henri Santos para a apresentação do relatório do projeto de lei 078. Senhor presidente, bom dia. Bom dia, mesa diretora, os demais pares, o público presente, a imprensa. Bom dia. Análise ao PL 78/2019, que dispõe sobre a política municipal de assistência social, instituído o Sistema Único de Assistência Social de Santa Luzia, SUS-LS, e dá outras providências. Foi protocolado 25 de julho de 2019 pelo prefeito municipal. O mesmo foi encaminhado à relatoria dessa comissão para emissão de parecer conjunto, que se constitui baseado nos pressupostos legais da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e Regimento Interno. Em justificativa escrita, menciona que a proposta tem por objetivo a adequação da legislação municipal ao Sistema Único de Assistência Social. Verifique-se ainda a existência de mensagem contendo justificativa escrita, atendendo à norma regimental. A distribuição do texto também está dentro dos padrões exigidos pela técnica legislativa, não merecendo qualquer reparo, descarte, ressalto ou cumprimento aos requisitos da admissibilidade. Analisando a matéria em referência, conclui-se pela admissibilidade por cumprir mandamentos legais, constitucionais, não havendo vícios formais e procedimentais no que diz respeito à sua propositura no mérito do projeto de lei 078, que atende aos critérios da constitucionalidade e legalidade. Sala de sessões, 2 de setembro de 2019. Sendo sócio, presidente. Projeto de lei 078. Coloco em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Relator Henri Santos. Favorável. Vice-presidente Paulo Bigodinho. Favorável. Presidente César, voto favorável, aprovado por essa comissão por 3 votos. Coloco em discussão e votação na Comissão de Administração Pública o projeto de lei 078. Relator Vaguinho. Favorável. Vice-presidente André Leite. Favorável. Presidente Suzano Duarte. Senhor presidente, só para... O meu voto vai ser favorável, mas só para lembrar que provavelmente a gente deve receber alguma proposta de emenda do Executivo, porque, ao que parece, aquele documento que nós fizemos, que todos assinaram, pedindo para explicitar os componentes do Conselho Municipal de Assistência Social que representam o Executivo, e também aquela proposta de estabelecer um percentual mínimo para o orçamento da política de assistência social, estão sendo analisados, né, tanto pela própria Secretaria como pela Procuradoria Geral do Município, para poder ser encaminhado para essa casa antes da votação em plenário, né? Então, sim, a gente cumpre aqui a nossa parte nas comissões, mas só para dizer que o que nós encaminhamos está tramitando lá no Executivo, e a notícia é que até amanhã a gente tem a resposta, mas só isso. Mas aí, só repetindo, meu voto é favorável. Aprovado por esta comissão por 3 votos. O vereador Ticaca pediu para manifestar sobre um projeto de sua autoria. O Ticaca, nós temos aqui em pauta, teríamos em pauta aqui a votação do 88, 89 e 90. No entanto, o 88 e o 90 ainda carecem de parecer, no caso, o parecer da vereadora Suzane, vai ficar postergado para a próxima segunda. Então, falta só um projeto aqui para votação, que é o 89, depois a gente faz essa parte aí. Projeto de lei 89, peço a vereadora Suzane, relatora substituta, que faça a leitura do seu parecer. Então, trata-se de parecer ao PL 089, de autoria do vereador Henri Santos do Amaral, que institui, né, a emenda institui o Dia das Comunidades Terapêuticas no município de Santa Luzia e dá outras providências. O presente parecer tem por objeto de análise, né, o PL que já foi dito aqui. O mesmo foi protocolado em 20 de agosto de 2019 pelo vereador Henri Santos do Amaral. O mesmo foi encaminhado à relatora dessas comissões.
para emissão de parecer conjunto que se constitui baseado nos pressupostos legais da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e Regimento Interno. É o relatório. Inicialmente, observa-se que o projeto está redigido em termos claros, objetivos e concisos, em língua nacional e ortografia oficial, devidamente subscrito por seu autor, além de trazer o assunto suscitamente registrado em ementa, tudo na conformidade no disposto nos artigos 179 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Luzia. Verifica-se ainda a existência de mensagem contendo justificativa escrita e a distribuição do texto também está dentro dos padrões exigidos. De start, restam-se cumpridos os requisitos de admissibilidade. Logo, a propositura reúne condições de prosseguimento. A conclusão. O projeto de lei sob análise versa sobre a criação de data comemorativa para as comunidades terapêuticas instaladas no município e que as comunidades terapêuticas possam utilizar essa data como referência de suas existências. Nesse contexto, é importante mencionar que, nas últimas décadas, a questão do uso de drogas vem ocupando lugar significativo na mídia, nas políticas de Estado, nos planos de governo e no cotidiano dos trabalhadores do Serviço de Saúde Mental. A partir de 2010, o governo federal passou a investir fortemente na questão das drogas, propondo novas estratégias e reforçando outras já existentes, bem como incrementando o orçamento para as ações propostas, a fim de solucionar o problema ou, pelo menos, minimizá-los. Dentre as propostas, ampliar os serviços de atenção à saúde para os usuários de droga, trazendo para a rede de serviços que inicialmente não faziam parte dela. Assim, as comunidades terapêuticas, que são serviços de internação na modalidade de moradia para usuários de drogas, passaram a compor a rede de saúde pública através de financiamento estatal. A inserção da comunidade terapêutica na rede de cuidados está diretamente ligada à política de segurança, já que, através de um edital da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, SENAD, vinculado ao Ministério da Justiça, que elas passaram a ser conveniadas. E as comunidades terapêuticas pretendem promover mudanças no comportamento dos indivíduos e favorecer sua reinserção na sociedade. Para que isso aconteça, valores como espiritualidade, responsabilidade, solidariedade, amor e honestidade são criados. As comunidades terapêuticas possuem um modelo residencial e seu funcionamento está pautado na premissa de que, diante da impossibilidade de promover mudança no indivíduo dependente químico, é necessário alterar o meio onde ele vive e o retirar da situação em que acontece o consumo. O processo terapêutico preconiza intervenções individuais e sociais, com atribuições de funções, direitos e responsabilidades ao indivíduo dependente químico, em um ambiente livre de substâncias psicoativas, conforme os autores Sabine e Casevenave. Logo, a criação da data é um marco para divulgar a importância das comunidades terapêuticas no combate ao uso de entorpecentes. Dessa forma, essa relatoria entende que a proposição legislativa em comenta está em conformidade com o ordenamento jurídico e com demais normas, pois não fere a Constituição Federal, não há vício em sua iniciativa, visa dar visibilidade ao trabalho das comunidades terapêuticas, que tem como fundamento promover mudanças no comportamento dos indivíduos com transtornos decorrentes do uso de entorpecentes e favorecer sua inserção na sociedade. É isso, senhor presidente. Coloco em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação o projeto de lei 089/2019. Relator em substituição, Suzano Duarte. Favorável. Vice-presidente Paulo Bigodinho. Favorável. Presidente César, voto favorável, aprovado por essa comissão por 3 votos. Coloco em discussão e votação na Comissão de Saúde, Ação Social e Meio Ambiente, projeto de lei 089. Relatora Suzane. Favorável. Vice-presidente Neylor Cabral. Favorável. Presidente Paulo Bigodinho. Aprovado também por essa comissão por 3 votos. Coloco em discussão e votação na Comissão de Administração Pública o projeto de lei 089. Relator Vaguinho. Favorável. Vice-presidente André Leite. Favorável. Presidente Suzano Duarte. Favorável. Aprovado por essa comissão por 3 votos. Passando aqui para a questão de apresentação dos projetos, mas antes disso, como em nossa cidade a interpretação das coisas vem ganhando aí algumas formas, né, distorcidas, eu vou ser um pouco enfático aqui e vou pedir ao vereador Márcio que conste em ata, com todas as letras, para evitar mais um desentendimento e mais uma desinformação por alguns aí. Peço que conste em ata o seguinte: o projeto de lei 074, de autoria do Executivo, fica retirado de pauta em razão das 6 emendas
por hora, protocoladas pela vereadora Suzane Duarte. Os projetos de lei 088 e 090 ficam, por hora, retirados de pauta por ausência do relatório. O projeto de lei 071 também está fora de pauta em razão da audiência pública, que, salvo engano, vai acontecer amanhã. Até vamos repetir aqui, amanhã qual horário? Amanhã, às 17h30. Amanhã, às 17h30. Motivo pelo qual o projeto de lei 071 fica retirado de pauta. O projeto de lei 087, o vereador Ticaca vai manifestar agora há pouco, para a gente preparar aí o parecer para a próxima semana, ou quando tiver aqui a disponibilidade do nosso relator. Os projetos de lei 091, 092 e 093, de autoria do Executivo, que dispõe basicamente aquela questão da parceria público-privada e da iluminação pública. São projetos que deram entrada recente aqui nesta casa, demanda de uma maior análise, inclusive de minha parte, vou debruçar sobre os três, e é um assunto também que, a meu ver, demanda audiência pública. Peço aos presidentes das comissões competentes que, se o caso, né, se entenderem, já façam as solicitações aí, os encaminhamentos necessários para audiências públicas. Questão de ordem, presidente, só nessa pauta específica. Só para concluir Tá. aqui. Então, são esses os motivos pelos quais os projetos não estão em pauta. Peço que conste na íntegra essa minha fala na ata, vereador Márcio. Passa a palavra, vereadora Suzane. Senhor presidente, na apresentação do Executivo em relação à questão da PPP para a iluminação pública, a gente saiu com um indicativo aqui. Primeiro, a gente tem que ver qual que vai ser a comissão responsável, né? Mas a gente saiu com um indicativo aqui de realizar uma audiência pública no dia 19 de setembro. No dia 17, há uma previsão de uma audiência pública coordenada pelo Executivo, que vai acontecer no período da noite, no Teatro Municipal. Entendendo que a Casa também tem que fazer o seu papel e também entendendo que a região de São Benedito ficaria descoberta, ou não sendo contemplada com audiência pública, a ideia é que se faça no distrito, essa que vai ser coordenada pela Casa. E ainda só para dizer, em relação aos projetos 88 e 90, de autoria do vereador Henry, e que a relatoria está em minha responsabilidade, é só dizer que os estudos já se iniciaram. Eu tive uma conversa com o vereador Henry para não ter nenhum problema com as duas proposições que ele apresentou, porque alguma coisa a gente já tem previsão em legislação municipal, algumas coisas na política nacional, então a gente está acertando isso para não ter prejuízo das proposições do vereador. Obrigada. Obrigado pelos esclarecimentos. Passo, então, a palavra ao vereador Ticaca, que pediu a fala para falar sobre o projeto de lei 087, de sua autoria. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, vereadora Suzane, bom dia a todos vocês. Senhor presidente, a intenção desse projeto é de homenagear o seu Delcídio Santos, que fez relevantes serviços aqui para a nossa cidade. Então, a intenção única é simplesmente homenageá-lo. E quero aqui, já conversei com Vossa Excelência anteriormente, quero pedir licença a Vossa Excelência e a todos os demais, que eu tenho uma reunião agora com o advogado e, infelizmente, eu não posso participar do restante da reunião. Ok, vereador. Projetos de lei que seguem para eventual apresentação, se os vereadores, né, assim desejarem, são os projetos de lei 94, 95, 96, 97, 98 e 99. Em razão da ausência aqui do vereador Wagner, passo a palavra ao vereador Bigodinho, caso queira se manifestar sobre o projeto de lei 96. Senhor presidente, a nossa intenção é criar a semana de conscientização de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher aqui no município de Santa Luzia. Seria nos dias 20
a 26 de novembro de cada ano, com a intenção de dar mais publicidade, né, aos trabalhos de conscientização contra a violência contra a mulher. A gente acredita que com esse projeto é mais uma iniciativa e mais uma forma de tentar coibir as ações aí, de maus tratos, de feminicídios e esse tipo de violência doméstica. Essa é a nossa intenção através do projeto, senhor presidente. Projeto de Lei 096, para alguma discussão, esclarecimento? Vereadora Suzane. Queria parabenizar o autor e apresentar uma sugestão, Paulo. Não sei se, eu acho que você viu também que ficou estabelecido em nível estadual, acho que foi dia 23 de agosto, é o mês de agosto, se eu estiver falando o dia errado, eu me certifico, como dia de enfrentamento e combate ao feminicídio. Se, de repente, seria interessante você rever a data e colocar no mês de agosto para poder acompanhar essa série de atividades que já vão acontecer em nível estadual, inclusive parece que deu início aí um processo até de concurso na rede estadual, de redação sobre o tema. Não sei, é uma sugestão, só para... Até porque que acaba que em novembro, a data ali perto do dia 20, ela fica muito voltada para o debate do Dia da Consciência Negra, e pode ser que fique um pouco ofuscado ou um tema ou outro. É só uma sugestão, mas reafirmar a validade e a importância da iniciativa, mas só talvez pensar em outra data para acompanhar outras comemorações. Até porque o mês de agosto também é geralmente o mês que a gente lembra da criação da Lei Maria da Penha, sabe? Então, não sei, eu acho que tem uma série de coisas no mês de agosto que levam a essa temática que ficariam melhor. Obrigada. A gente pode readaptar, tendo em vista os calendários do Brasil, porque, na verdade, essa data foi criada, pelo menos no projeto aqui municipal, porque no dia 20 de novembro tem início a campanha mundial de combate à violência contra a mulher. Então, por isso que a gente baseou nessa data aqui. Mas só que a sugestão é válida. Acredito que se a gente trazer a data para mais próximo da realidade do Brasil é interessante, sim. Vamos estudar a possibilidade. Obrigado. Projeto de Lei 096, para algum comentário adicional? Projeto de Lei 094, 095, de autoria do vereador Wagner, caso queira se manifestar sobre os mesmos. Senhor presidente, bom dia, mesa. Vereadores presentes, bom dia. Público presente, bom dia. Senhor presidente, o projeto 094 é dar nome numa praça, coisa simples, mas homenagear a Marlene, que morreu na sua função, né, infelizmente, para estar homenageando ela e a família dando nome nessa praça. O 95, que trata-se de obrigatoriedade do prefeito e vice ter uma residência fixa aqui, o prefeito eleito e o vice ter uma residência fixa, simplesmente para ficar mais próximo, né, da comunidade, não é gastar o que ele ganha aqui, gastar na cidade. Está acontecendo certos fatos aí, quando vai procurar, é o último a chegar, infelizmente, e pus esse projeto aí, viu? É por essa forma. Projeto de Lei 094, 095, para algum esclarecimento, algum comentário? Não havendo nenhum comentário, encaminho para a relatoria. Passo a palavra para o vereador Henri Santos, caso queira se manifestar aí sobre os projetos que deu entrada, no caso 97, 98, 99, os três de autoria do vereador Henri. Senhor presidente, todo público presente, mais uma vez, bom dia. Senhor presidente, o meu projeto 097, que dispõe sobre inclusão na grade curricular da Escola Municipal de Santa Luzia, disciplina Cultura Tradicionalista. É um projeto para a gente ensinar nas redes municipais aqui da cidade sobre a história da cidade. A história da Santa Luzia, a história da Rua Direita, a história dos casarões antigos que se encontram aqui na cidade. Porque Santa Luzia tem uma história bonita, tem uma história muito bacana
e que não é tão valorizada como nas outras demais cidades históricas, Ouro Preto, Mariana, Diamantina. E Santa Luzia tem também essa riqueza também, e é bom a gente passar isso para as crianças, passar isso para as pessoas, conhecer essa história. Porque às vezes eles querem visitar uma cidade histórica e esquece que tem a Rua Direita, esquece que tem os casarões, eles saem daqui para ir para Ouro Preto. E, de certa forma, Santa Luzia também perde o investimento. Então, de uma forma para dar mais valorização à história da nossa cidade. Foi esse o intuito do nosso projeto 097, para publicitar o valor histórico que tem a cidade de Santa Luzia. E o nosso projeto 098, a gente percebe que não é um problema só da cidade de Santa Luzia, mas a gente vê isso acontecendo em vários municípios. Esse projeto que eu entrei fala sobre o descarte de objetos de lixo, para estar conscientizando a população sobre o descarte sustentável, para estar fazendo aquela separação, para estar fazendo aquela divisão, para não ter esse descarte irregular, onde a gente vê muitos locais onde não tem condição de receber lixo, se torna entulho, fica essa bagunça toda. Então, esse projeto é para conscientizar, fazer campanha, promover ações, para dar essa direção para o município, porque a gente sabe que se a gente disciplinar e educar as pessoas, eles vão estar fazendo um trabalho bacana. Então, esse foi o intuito do nosso projeto 098. E o 099, gostaria até de parabenizar o Paulo Bigodin pelo projeto que ele entrou, o 096, que é parecido. O nosso é contra o assédio nos ônibus, no transporte coletivo, que muitas mulheres sofrem. Sabemos que o transporte coletivo é muito usado, move, e nos horários de pico se encontra demasiadamente lotado. E é onde que tem muitas pessoas de má índole, tenta abusar, tenta tirar proveito da situação do local por estar cheio, por estar lotado, de tentar, como eu posso dizer, denegrir a imagem da mulher. Então, esse projeto é para a gente promover campanhas, promover cartazes nos ônibus, nas plataformas, mostrando que o assédio sexual é crime. Porque, por mais que o pessoal tenha esse conhecimento, mas ninguém parece que dá muita importância para isso. Então, esse projeto, para a gente tornar mais veemente, ser mais incisivo nessa situação em relação contra a mulher. Foi essa a intenção desse projeto 099. Sendo sócio, presidente. De minha parte, vereador, eu parabenizo aí pela iniciativa dos 3 projetos. Vejo que os 3 estão na linha de conscientização, cada um, né, em sua área específica, mas o cerne aqui é conscientização. Conscientização essa que está faltando muito aqui no nosso município, em vários itens. Então, quanto mais a gente bater nessa tecla aí de conscientização, de ampliar conhecimentos e estudos, eu acho que é importante, né, abrir a mente aí e entender todos os ditames aí em todos os segmentos, seja na área da cultura, na área, né, de assédio sexual, na área também de coleta sustentável, e em outras áreas, né, do nosso meio político aí está faltando muita conscientização. Ficam meus parabéns registrados aí. Seguem também esses projetos de lei para a relatoria, no caso, para a relatora em substituição, Suzana Duarte. Projetos de lei também em discussão, algum comentário de algum vereador? 97, 98, 99? Sem maiores discussões, ficam encerrados aí os trabalhos. Antes da gente bater a sineta aqui final, comunicar aos presentes que na sexta-feira passada, dia 30 de agosto, a comissão processante fez o protocolo do relatório preliminar, relatório este pelo prosseguimento das investigações, e pelo avançar do horário, eu não consegui colocar no gabinete de todos uma cópia do relatório, mas consegui atingir, aí, salvo engano, 80% aí dos vereadores. De toda forma, hoje pela manhã, os vereadores que ainda não receberam a cópia do relatório já estão recebendo aí em seus gabinetes essa cópia para análise e conhecimento aí de cada um de vocês. Ok? Algum outro comentário adicional? Senhor presidente. Pois não, vereador. Bom dia,
presidente, bom dia à mesa, bom dia demais vereadores, funcionários e munícipe e alguém da imprensa, caso esteja presente. Dentro do assunto, senhor presidente, me senti um pouco incomodado aqui, que quando no processo do impeachment da prefeita Roseli, incrivelmente a gente seguindo o decreto 201, na parte que a comissão ela vota pelo prosseguimento, e aconteceu semelhante, foi submetido ao plenário. E será que nós erramos? Pelo que eu estou vendo, houve um erro de interpretação do 201. Nós fizemos aqui uma apresentação para dar prosseguimento, mesmo a comissão tendo votado o relatório sendo favorável ao prosseguimento, foi colocado em votação da casa. E naquela oportunidade, 15 votos pelo prosseguimento. O senhor, logicamente, deve ter debruçado sobre isso como relator. O que aconteceu, procedimento diferente? Eu não entendi. Simplesmente o decreto? De fato, né, naquela oportunidade, né, do processo da Roseli, teve essa votação. Sim. Inclusive, eu providenciei uma cópia integral desse processo da Roseli, para a gente estar ali sempre, né, trabalhando em algumas linhas por analogia, ver como que aconteceu lá atrás, para a gente aplicar agora ou não. E nesse caso específico foi justamente essa interpretação do ou não. Lá vocês interpretaram que necessitaria do aval desse aval aí do plenário, e a interpretação de nossa comissão atual é de que não precisa, fazendo a leitura literal do que tem lá no Decreto-Lei 201. Se observar aí, tem a palavra este, ou esta, não sei, neste. Eu não estou recordando o que tem aí. Mas neste caso, segue isso. É uma questão de interpretação de português, que quer dizer o seguinte: pelo arquivamento, precisaria sim do aval do plenário. Pelo prosseguimento, basta a comissão por si só votar pelo prosseguimento. É a interpretação literal aí que talvez vocês não tiveram naquela oportunidade da Roseli, mas respeito a opinião da comissão de vocês lá atrás, e, enfim, a nossa interpretação é diferente. Tá, mas tudo bem. A preocupação é de não estar aí cometendo algum erro, né, que depois podia atrapalhar o processo. Ok, obrigado. Acho até, vereador, que poderia ter algum erro se fosse para o plenário. Porque, veja só, a gente analisando a questão literal aí do decreto-lei, eu acho que não tem nenhuma dúvida que é a comissão somente que opina pelo prosseguimento. Aí imagine só, se a comissão faz um relatório pelo prosseguimento, vem para o plenário e o plenário vota pelo arquivamento. Estaríamos aí em um choque sem condições de achar uma saída. Então, naquele caso da Roseli, vocês correram até um certo risco. Porque se os vereadores votassem o relatório seu foi pelo prosseguimento, sim, e o plenário veio pelo prosseguimento. Mas se, por acaso, o plenário viesse pelo arquivamento, eu queria até saber como é que vocês iam sair desse abacaxi. Não teria a menor condição. O decreto-lei, em todas as letras, diz que a comissão, por si só, tem esse poder aí de prosseguir. Ok. Ok? Obrigado. Só pediria que o Márcio registrasse isso, viu, Márcio? Essa dúvida minha, porque se nós fizemos um procedimento lá. Obrigado. Algum outro esclarecimento? Senhor presidente, será registrado. Só dentro desse tema aí, parabenizar a Vossa Excelência pelos trabalhos, né, e pelo estudo. Né, a gente está tratando de um tema muito melindroso dentro da cidade, principalmente para nós, mas na reunião você tem nos esclarecido muito, principalmente para mim e o Wagner, com relação a essa área jurídica. Se não tivéssemos você como advogado dentro dessa comissão, né, dificultaria muito o trabalho, uma vez que essa denúncia ela não foi feita por nós, né, e foi encaminhada ao Legislativo. Então, nós fomos sorteados para fazer um trabalho para o Legislativo, para todos os senhores aqui da Casa Legislativa. Infelizmente, nós não estamos tendo o apoio necessário jurídico, né? Não estou falando da parte do jurídico da casa, mas um jurídico externo,
né, acho que a gente tinha que pleitear isso, não só eu, mas todos nós, porque nós estamos num trabalho da Casa Legislativa, não do vereador Sandro, não do vereador César, não do vereador Wagner. E se um de nós renunciasse, teria um sorteio e poderia cair o doutor André, o doutor Márcio Ferreira, poderia cair a doutora Luísa do hospital, né, poderia cair o Bigodinho, e vocês estariam passando a mesma situação que nós estamos passando hoje. Então, nós estamos defendendo a Casa Legislativa. Eu acho que nós precisamos, Suzana, de conversar muito aqui com a presidência da Casa com relação a essa contratação, uma vez que nós, né, que foi dado um parecer para a continuidade desse trabalho nosso, da Casa, não é meu, não. As falas que estão sendo vinculadas aí é com relação a todos os senhores também, porque é da Casa Legislativa, não é minha. Eu simplesmente fui sorteado. Então está denegrindo a imagem de todos os senhores que estão presentes aqui nessa reunião. É da Casa, é do Legislativo. Então, tá, Zé Cláudio? Se eu renunciasse hoje, poderia sair um sorteio, o senhor poderia ser o presidente. E aí eu acho que o senhor estaria clamando aqui, igual eu, um apoio jurídico para a gente dar sequência a esse trabalho aqui na Casa Legislativa, principalmente para a gente ter transparência. Uma parte aí, vereador. Só um minutinho. Para a gente ter transparência e não incorrer em nenhum ato, né, que possa atrapalhar os trabalhos ou talvez também julgar as pessoas. A gente quer simplesmente olhar o que está acontecendo e dar um parecer final, que teve ou não irregularidade. E de coração a gente torce para que não tenha, né, César? Mas que se tiver, nós vamos investigar tudo. Nós vamos passar limpo todo esse trabalho, né, que está sendo feito aqui. E espero que todos os vereadores dessa casa reflitam realmente se aqui a gente realmente está sintonizado com a legalidade. Eu espero que ao final desse trabalho a gente tenha uma discussão ampla aqui com relação a essa missão que nos foi dada. Tá? Pois não, só para uma parte. Dentro da parte aí, nós tivemos, nas duas situações da CPI, o senhor era o presidente da casa, foi uma briga, mas nós conseguimos um apoio, né, financeiro para contratar um advogado. Então, é mais que justo. Nós tivemos 3 CPIs aqui, tirando as do impeachment. Nós tivemos a da iluminação, que não tivemos esse apoio, e fizemos o relatório. Depois tivemos 2 da fibra ótica e da Copasa, que houve esse recurso, né? E é muito justo, sim, que essa casa tenha o respaldo, né, de uma assessoria jurídica externa para realmente elucidar os trabalhos e apresentar para a gente um relatório final, concluindo isso aí com toda essa transparência. Porque eu trouxe aqui a discussão do decreto, porque essa era uma interpretação e ficou a dúvida, por que 2 procedimentos? E quando as pessoas têm me perguntado, eu vinha citando que teria uma reunião de prosseguimento ou não, uma votação. E eu queria que isso fosse esclarecido. Mas está aí. Não, mas foi bom a discussão e agradeço o apoio e espero, né, que todos nós, possamos aí cobrar do nosso representante, né, que nós colocamos aí na cadeira, que é o nosso presidente. Ele é o responsável por nós aqui da casa. Ele é responsável por nos resguardar, todos nós vereadores. Então a gente espera, né, já foi apresentado, e eu estou guardando oficialmente, não sei se já foi pronunciado para Vossa Excelência aí, se vai ou não. Já foi. Negativo. Oficialmente? Negativo. Infelizmente, né? Mas a gente espera que tenha uma revisão nessa decisão, né? Se tiver o clamor nosso aqui, né? Justamente para a gente dar transparência, Márcio, né, aos trabalhos, né? A fim de fazer o fechamento dessa discussão, hein, vereador, só para trazer também conhecimento aqui de todos. A comissão formalizou um pedido junto ao presidente de uma assessoria jurídica. A resposta já veio de forma também oficial, veio negativa, de que não irá fornecer essa assessoria jurídica. De certa forma, eu fico até lisonjeado, porque quando eu fiz parte da CPI da iluminação pública, eu também não tive nenhum acesso, nenhuma assessoria jurídica. A César está lá e se vira.
Agora, no impeachment, a mesma coisa. Então, eu fico, de certa forma, até lisonjeado aí, por acreditarem no meu conhecimento jurídico. Por outro lado, fica a minha nota de repúdio por essa situação aí negativa onde eu trabalho. Né? Se eu trabalho na iluminação pública, nega assessoria jurídica. Se eu trabalho na comissão processante, nega assessoria jurídica. Fica aí a nota de repúdio acumulada com essa questão aí, onde eu me sinto até lisonjeado pela confiança aí nos meus trabalhos. Senhor presidente, só uma parte, para deixar bem claro, a doutora Rosa está ali, eu quero, na presença dela, agradecer, tá, doutora Rosa? O empenho que Vossa Excelência está tendo também com a comissão, né? Está nos ajudando bastante, e justamente quando a gente pede essa contratação, é até para blindar um pouco Vossa Excelência. Né? Vossa Excelência faz parte aqui da casa, a gente tem uma outra opinião, né? Porque a senhora vai estar junto com o corpo jurídico da senhora envolvido diretamente nessa questão, né, César? Ressaltar, né, a participação da doutora Rosa, tem nos ajudado muito. O que a gente tem discutido aqui, Rosa, é só assessoria externa, tá? Deixar claro, porque senão a gente fala aqui a assessoria jurídica destoa, né? da Procuradoria, que não tem nos faltado, inclusive está sempre aí a pronta e a hora, todo momento que a gente precisa. Questão de ordem, aproveito para agradecer aqui em público. Só para entender, senhor presidente, nas duas CPI que eu citei, Fibra Ótica e Copasa, os presidentes estão aqui, qual foi o custo que gastaram com assessoria externa jurídica? Os presidentes estão aqui, não estão? Paulo foi presidente de uma, não foi, Paulo? 30 ou 70? Qual foi o valor? Hã? 70 mil. Ô, Zé Cláudio, isso aí já foi discutido várias vezes aqui, em torno de 120 mil para as duas, né? Então, com a CPI, no caso lá, foi 10 mil que nós, na época, gastamos. Eu acho lamentável, porque isso não poderia estar disponibilizado. Deixo também meu registro disso aqui. E nós precisamos colocar isso, então, se for em regimento, nós temos que encontrar uma forma de colocar isso como padrão. Por quê? Esse apoio a determinado processo de investigação e outro não. Questão de ordem, presidente. E a do viaduto a gente está gastando 15 mil. 15 mil né, do viaduto. E essa CPI é uma coisa séria, né, gente? E a gente está pleiteando, Suzana, aí qualquer valor, saber que é absurdo, né, que está acontecendo, né, vereadora? Qualquer valor para nos ajudar. Questão de ordem, senhor presidente. É um absurdo. Aí veio só comentando 15 mil, 60 mil, 120 mil, né, e a gente fica indignado com isso. Né? O que pode nos oferecer de valor? Vereador André. Senhor presidente, só queria esclarecer algumas coisas aqui, referente até ao processo de impeachment passado, na qual eu sofri 2. Estou entendendo o que você passou, Sandro. Inclusive, no primeiro, nós perdemos o prazo. Eu creio até que por falta de instrução e também falta de apoio, porque nós não tivemos também. Quando a gente conseguiu um advogado aqui, já tinha vencido o prazo. Inclusive, a gente ia pagar até uma parte com a verba do nosso gabinete. Não é isso, Neilo? Inclusive, a gente ia pagar uma parte com a verba do gabinete, porque a Câmara não cedeu o advogado para a gente naquela situação. No segundo, já foi mais tranquilo, que a gente conseguiu alguma coisa melhor, e o presidente, na época, então, cedeu esse advogado. Eu entendo o que você está passando e toda a comissão está passando agora. Eu queria só esclarecer um negócio, que é a questão de entendimento, igual o César falou. Eu não vou entrar nessa linha, que não é a minha área, mas aqui fala bem claro, ó, decorrido o prazo de defesa, vírgula, a comissão processante emitirá parecer dentro em 5 dias, vírgula, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, vírgula, o qual, vírgula, neste caso, vírgula, será submetido ao plenário. Aí, o que gera um pouco de dúvida aqui, também é isso, olha, se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará diligência de audiência que fizer necessário. Então, eu entendo que é uma questão de entendimento. Isso, ele é o perfeito. Vocês entenderam dessa forma, e na época a gente entendeu que teria que colocar em plenário. Eu só queria concluir isso aí, presidente. Só para completar a fala do André, que depois eu passo para o Wagner. A questão é justamente essa, André. Essa questão aqui do neste se refere ao que está mais próximo aqui, ao final da frase aqui, ó. Opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia. O qual, neste caso, se refere, então, exclusivamente ao arquivamento. Será submetido ao plenário. É regra de português.
Não, é o que tem no decreto-lei. Agora, se no decreto-lei eles quisessem colocar de outra forma, estaria escrito de outra forma. Poderia estar colocado em ambos os casos, qualquer coisa do tipo. Quando coloca neste caso, quer dizer única e exclusivamente no caso de arquivamento. Respeito a opinião sua lá do processo da Roseli. Mas, a meu ver, não é o entendimento correto. Ok? Vereador Wagner. Senhor presidente, assim como foi feito o ofício para o presidente dessa casa, e qual foi a justificativa de não estar ajudando na questão da contratação dos advogados internos? O cerne da justificativa é questão orçamentária, que não teria orçamento. Eu não estou com ela aqui agora para fazer a leitura, mas o motivo principal seria orçamentário. Orçamentário. Que não teria condições financeiras. Já pensou se tivesse aí os 20 estagiários? Como que seria pago? Em torno de R$1.000 cada um, R$20 mil mês. Aqui já teria uns 5, 6 meses, né? Daria em torno de R$120 mil. Como que ia arrumar? De toda forma, é um assunto, né, a ser abordado com o nosso presidente aí, talvez na reunião de amanhã, mas já fiquem todos cientes aí desses trâmites. Só voltando, foi protocolado na sexta-feira o relatório pelo prosseguimento, encaminhei para o gabinete de cada um dos senhores para ter conhecimento do teor do relatório, e já temos marcado aí para a próxima sexta-feira o primeiro ato aí de instrução do procedimento do impeachment. Ok? Não havendo, então, mais assuntos serem tratados nessa reunião, em nome de Deus, da Padroeira de Santa Luzia, declaro encerrado.